Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus de misericórdia. Salmo 73. Aleluia. Convido os irmãos a colocar sobre os seus pés, uma reverência
a mim, mas a palavra do Senhor, amém? E é breve, pura, genuína e eficaz, amém? Hoje o texto nos fala sobre os problemas da prosperidade, mas daqueles que são maus, amém? Porque aonde nós colocamos o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Salmos 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para os que de coração limpos. Quanto a mim, porém, quase me rebalou os pés. Pouco faltou para que eu me desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, e os seus corpos são sadios e nédios. Não partilham das canseiras mortais, nem são afligidos como outros homens. Dá sabedoria os que cingem com o calor, e a violência que envolvem como um manto. Os olhos saltam-lhes como gordura, e do coração brotam 1000 fantasias. Mandejam e falam maliciosamente. Da opressão fala também com altivez. Contra o céu blasfemam a sua boca, e a sua língua percorre toda a terra. Por isso o seu povo se voltava contra eles, e os que por fonte de que bebem ao longo dos sopros. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que não são os ímpios, e sempre estão tranquilos, aumentam sempre as suas riquezas, com feito inútil. Conservarei puro e lavarei as mãos do inécio, pois de conduta sou afligido, a cada manhã sou castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já a ti teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada para mim a minha tarefa, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei como é o fim deles. Tu, certamente, coloca eles em lugares escorregadios e os fazem cair direto na destruição. Como ficaram súbitos e assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sono quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezam a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um tudo e a sua presença. Tudo estava contigo. Tu me segurava pela minha mão direita. Tu me guiavas com teus conselhos, e depois me recebestes na tua glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro que eu queira me comprazar na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a minha fortaleza, e do meu coração é a minha esperança para sempre. Mas os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu os destrói a todos, os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para prolongar todos os seus feitos. Amém, irmãos? Aqui neste texto, podem aceitar. Glória a Deus. Asaf, ele era o ministro do louvor da casa do Senhor. Era ele que tinha a tarefa de levar a Israel a adorar o Senhor. Mas de repente, ele via que todos que estavam à sua volta prosperavam, adquiriam riquezas, bens, posses, enquanto ele dedicava somente a sua vida a adorar o Senhor e levar todos quantos estavam ali na congregação também a adorar o Senhor. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quando nós nos achegamos no Senhor, nós recebemos mais poder, mais autoridade, mais frutos do seu Espírito, e a gente fica fortalecido espiritualmente. E porém,
a nossa carne, ela tende a ficar mais fraca. Não que ela morra, mas ela não tem força contra o Espírito. Por isso Paulo diz: a carne, o Espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. E quando nós, por muitas das vezes, nos deixamos nos levar pelas nossas vontades carnais, nós podemos nos aproximar e até mesmo nos igualar com os ímpios. Quando nós deixamos de olhar o que Deus tem para cada um de nós. Nós hoje temos o livre acesso de falar com Deus e também de ouvir a sua voz, de sermos conduzidos pelo seu próprio Espírito Santo. Porém, por muitas das vezes nós negligenciamos. Quando, irmãos? É a mesma coisa quando você começa um diálogo entre duas pessoas e alguém liga um aparelho de televisão ou um aparelho de som. Você está naquele ambiente, focado naquele assunto, totalmente interessado sobre aquele propósito ao qual você está conversando. Mas de repente, o seu olhar se desvia para a TV, para o som da música, e você começa a se envolver com aquele ambiente. Também a palavra do Senhor nos ensina: todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo nos convém. E foi isso que estava acontecendo com Azar. Ele estava ali achando o seu fardo pesado demais para ele. Será que, irmãos, o irmão sentar aqui, adorar o Senhor, levar vocês todos a adorar o Senhor, é um fardo pesado demais para ele? Será que eu vim aqui administrar a palavra do Senhor no seu coração, é um fardo pesado demais para mim? Se torna quando os meus desejos carnais se tornam mais fortes do que a obediência à palavra de Deus. Se o Senhor me chamou para pregoar o Evangelho, eu vou pregoar o Evangelho. Se Ele me chamou para ser um intercessor da obra, eu vou ser intercessor da obra. Se Ele me chamou a levar a comunidade em adoração, eis-me aqui. Porém, muitos estão até no seu chamado, mas estão olhando o que o outro deve fazer. Estão perdendo a oportunidade de adorar a Deus com excelência e fazer aquilo com excelência para o seu Criador, porque estão preocupados com as suas próprias vontades, com os seus próprios interesses. Quando Cristo me chamou a cada um de nós para sermos seus imitadores, para ser seus seguidores. O seu discípulo disse: mestre, mas o que eu hei de ganhar? 100 vezes aqui na terra e 100 vezes lá no céu. Mas estes homens que amontoam tesouro aqui na terra, como Azar que estava olhando ali, de repente ele viu que tudo aquilo que ele estava juntando podia se perder, podia ser destruído, principalmente a sua vida. Foi isso que ele atentou. Ele estava olhando tudo aquilo, enquanto ele estava se distraindo com o ambiente. Mas quando ele entrou no santuário, e verdadeiramente ele voltou o seu olhar ao centro da vontade de Deus, ele não sequer chegou a entrar no templo. Quando ele colocou os pés na casa do Senhor, ele reconheceu: o que tenho eu além de ti, e que venha na terra além que eu queira além de ti. A glória do Senhor desceu, porque o Senhor ele sonda mente e coração, e Ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqueles que estão doando aquilo que Ele mesmo te deu. O Senhor te deu tempo, vida e vida em abundância, para você viver o adorando e bendizendo. Porém, Asaf achou que adorar a Deus estava sendo pesado demais para ele. Ele estava se sentindo sobrecarregado. Levar ao povo a adorar o Senhor. Hoje, talvez você não sabe qual é o seu propósito diante do Senhor, mas o Senhor a cada dia Ele vai te moldar. Eu ainda hoje mandei uma mensagem para o Anderson, que uma pessoa me pediu ajuda, para pedir ajuda a ele. Eu falei: liga você e conversa com ele. Mas eu não falei nada com essa pessoa, só falei assim: resolve com ele. Eu sei que a casa lá está cheia, mas eu disse para o Anderson: ele quer internação. Eu falei assim: ele vai internar quantas vezes? Ele não precisa vencer a internação, ele precisa vencer o tratamento. E o tratamento, irmãos, é algo que você também precisa vencer. Eu também preciso vencer o tratamento da minha vida, para que eu possa não voltar à velha criatura. Porque quando nós nos convertemos nos nossos maus caminhos, nós não devemos voltar a praticar. Nós não devemos voltar ao lamaçal como uma porca lavada, que se suja novamente com as velhas práticas. Mas se eu não me atentar para o olhar do que o Senhor está me chamando para fazer, eu não vou concluir o tratamento. O processo ele não vai ser efetuado. E todas as vezes que você começar a montar qualquer projeto, e se você parar ele no meio do caminho, você tem que voltar a caminhar. Você
voltar do zero. E eu vejo tantas pessoas que já passaram vários processos e não querem aceitar o retroceder, sendo que foi ele mesmo que retrocedeu, mas não quer aceitar o tratamento. Eu até disse para o Anderson assim: você pode até olhar, conversar com ele, mas pergunta se ele quer o tratamento do homem e o tratamento de Deus. Senão vai ser só mais uma internação. E essa pessoa, ela não passa mais de 3 meses em comunidade. Ele não passa mais de 3 meses. Quando dá 3 meses, ele toma um chá de Tobon e quer ir embora. Então eu já falei assim: olha, irmão, se você quiser tratamento, liga lá, conversa lá. Aí o Anderson me perguntou o que ele quer. Eu falei: não me intrometo nesse assunto, porque se eu for falar o que eu penso, às vezes a pessoa fica até com raiva de tudo. Mas é isso, irmãos. Nós temos que vencer o tratamento. Você não está aqui simplesmente para passar uma temporada de internação. Você está aqui para vencer você mesmo, para vencer o seu eu. Assim como o azar que venceu ali o seu desejo, venceu a sua cobiça, a sua inveja. Às vezes você está aqui dentro, mas preocupado com o que está lá fora. Primeiro, o Senhor quer que você esteja no centro da vontade dele. E ele já te colocou no centro da vontade dele. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós vamos ouvir, obedecer e permanecer. Não é fácil permanecer, porque nem todos querem ouvir. Vamos até estar no ambiente, como eu disse aqui. Vocês vão estar participando de uma conversa, porém algo vai te distrair. Pode ser uma música, pode ser um seriado, pode ser um comercial, pode ser até mesmo um passarinho voando. Te tira do foco, do rumo das coisas de Deus. Mas uma vez que você é chamado e escolhido, que você sabe verdadeiramente qual é a sua essência, você pode até cochear em 2 pensamentos, mas o Senhor, Ele conhece quem Ele chama. O Senhor, Ele não chama covardes para estar junto com Ele. Ele chama quem está preparado, quem aguenta o processo, quem aguenta o tratamento, vai perseverar e vai prosseguir adiante. Amém, irmãos? E o Senhor, Ele nos chama a cada dia para estar no seu santuário, em comunhão, debaixo da sua direção, aceitando a gloriosa presença dele, para que nós venhamos conseguir estar em santificação, recebendo também a consolação do seu Espírito, a qual me dá a confiança, te dá a confiança de que ele irá voltar para resgatar, buscar a sua noiva amada, adornada, preparada. E algo que eu digo para você esta noite, irmãos: não preocupe com o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito. Aqueles que ficaram lá fora, que não sabem o que você está passando aqui. Só você e Deus sabem as lutas internas que você tem. Mas a certeza que você tem que ter esta noite, que aquele a qual foi enviado para te julgar, este te amou. E ele te ama. E ele quer cuidar de você a cada dia, a cada instante. Ele tem um propósito para a sua vida. Ele não quer simplesmente que você vença esse período, esse processo de tratamento. Ele quer que você alcance a vocação de ser totalmente sarado. Porque pessoas saradas saram pessoas. Pessoas curadas, elas curam pessoas. Independente do que você vai dar lá na frente, você vai fazer por amor. Você já parou para imaginar o que é um professor ganhando um salário mísero dentro de uma sala de aula, instruindo 47 alunos, 30 alunos, e de repente no final do ano sai de lá advogados, juízes, que vão ganhar quantas vezes o salário dela? Quantas vezes o salário desse professor? Então, irmão, vamos fazer o bem sem olhar a quem. Foi isso que Cristo Jesus fez por mim e por você. E Ele só te pede algo em troca: adoração e obediência. Adoração e obediência. Mas para você obedecer, você precisa ouvir. Para você ouvir, você precisa permanecer. Porque quem permanece, prevalece na presença do Senhor. Amém, irmãos? Convido você, se quiser dobrar os seus joelhos, curvar a sua cabeça. Vamos falar com o Eterno. Aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de toda a criação. Mais uma vez, Deus de amor, Deus querido, eu me achego diante do Senhor, reúno a minha fé como a fé de cada irmão aqui presente. Pai amado, Deus querido, que nesta noite o Senhor venha fortalecer, Senhor, os sentimentos, as emoções dos seus servos aqui presentes. Pai, aqueles que têm pensado em desistir, em parar, que eles venham, Deus amado, Deus querido, ser consolados pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo, Pai, que nos convence do juízo,
Todos digam Amém. glória a Deus, aleluia. Santo, soberano é o Senhor. Deixar sair tudo aquilo que está azedo, tudo aquilo que está amargo demais, para que a essência do amor chegue a você. Aleluia. Dá-lhe um coração segundo o teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Vamos nas palmas. Quero um novo coração. Aleluia. Dá-me um coração
que está do teu lado? Amém? Dê a mão, irmão, que está do teu lado. Você não precisa levantar, não. Pode ficar sentado mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Deus de poder e glória. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Juízes está por mais no iníciozinho da Bíblia. Depois de Deuteronômio. Glória a Deus. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus nessa noite está em busca de guerreiros, mas de guerreiros que não são covardes nem medrosos. Deixa eu só dar um. Glória a Deus, irmãos. Se você puder colocar sobre os pés, vamos meditar aqui na palavra no livro de Juízes, capítulo 6. Amém? Versos 8 a seguinte, diz assim: O Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos quantos vos oprimiram, e os expulsei de diante de vós, e vos dei sua terra, e disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido a minha voz. Então veio o anjo e assentou-se debaixo do calvário, que estava em Ofrá, e pertencia a Joás, Abiezerita e Gideão, seu filho, estavam malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. E respondeu Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que é que nos sobreveio tudo isso? E que é feito todas as suas maravilhas que o Senhor fez aos nossos pais, que eles nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai dessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, por que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe, porém: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que tu és Senhor, e que é que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu vou e traga a minha oferta, e te ponha perante ti. E respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito, bolo, asno, e de todas ervas de farinha, carne, e pôs no cesto um caldo de panela,
e trouxe até debaixo daquele calvário e lhe apresentou. Porém o anjo lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim ele fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. E então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. E então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor de paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofrá, que pertence aos Ebizeritas. Gideão, porém, naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, segundo este boi, que de 7 anos derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta todos os postes de ídolos que estão junto ao altar, e edifica ao Senhor, o teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, e em câmaras de pedra tomas o segundo boi e oferece em holocausto como uma penha, e do poste de ídolos que viestes a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como que o Senhor lhe tinha dito. Temendo ele, porém, a casa do seu pai e os que ali estavam naquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, podem assentar. Aleluia. O Senhor nessa noite, Ele nos chama para um grande propósito: levar a sua palavra adiante. Irmãos, anunciar a palavra do Senhor, demonstrar a sua fé e obediência a Ele, não é algo fácil. Uma vez quando nós estamos vendo tudo ao contrário à nossa volta, foi como foi ministrado aqui no início. Você vê o crescimento do ímpio, você vê as pessoas prosperando, e talvez para você nada está acontecendo na sua vida, mas as coisas que Deus tem para preparar para mim e para você, não é algo que qualquer um vê. Porque Ele mesmo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam e o buscam. Talvez, irmãos, como nós ministramos aqui no último louvor, você quer ver a face de Cristo, face a face. Mas quantos obedeceram, tiveram coragem de olhar nos olhos dos irmãos que estavam do lado? Quantos conseguiram contemplar a face de Cristo? Se Ele diz que eu e você somos a sua imagem e semelhança, quando Ele nos diz algo, irmão, Ele espera a obediência da nossa parte, para que nós venhamos prevalecer diante dos nossos inimigos, diante das adversidades e até mesmo diante de nós mesmos. A nossa maior luta não é com o homem, não é com o nosso irmão do lado, mas é com eu mesmo. Nós temos uma dificuldade de reconhecer que o eu sou, não eu, mas é o eu sou que determina todas as coisas sobre a nossa vida. O eu sou, o grande eu sou, é Ele que está em suas mãos, o poder de dar a vida, o poder de tirar a vida. Ele sim tem e faz menção do seu nome sobre as nossas vidas. Mas enquanto o meu eu, não morrer para que Ele cresça e eu diminua, não tem como Ele trabalhar na minha vida e nem na sua vida. Todos os profetas, todos os homens de Deus foram chamados por Deus e todos deram uma desculpa. Todos tentaram ludibriar, todos tentaram sair fora da presença do Senhor. Se eu falar para os irmãos, para mim também não foi diferente. Eu resisti 14 anos para ir para a presença do Senhor e me converter. E depois demorei mais 7 anos para aceitar o meu chamado. E ainda assim, sou relutante e resistente a algumas promessas que Ele fez. Todos nós temos medo de viver em novidade. Todos nós temos medo de abandonar o passado. Uma das vezes, irmãos, que nós temos tanto medo de viver o novo, que vamos suponhar que você está diante de um mar. Ali o barco veio a naufragar e você só tem somente um topo ali onde você está agarrado. Você está ali o tempo todo abraçado.
aquele topo e não consegue firmar os seus pés no chão. E já pensou se você passa ali horas e mais horas e mais horas, e quando de repente você decidir soltar aquele topo, você conseguirá dar pé no chão? E diante de tanto tempo ficou ali resistindo, aquela voz que dizia dentro de você: mude de posição, busque o que é novo. E às vezes você vai estar ali querendo estar agarrado ao seu passado. Porque quando Gideão ouviu a voz do anjo do Senhor, ele logo questionou: mas se Deus realmente fosse o Deus que fez tantas coisas a qual meu pai me contou, nós não estaríamos vivendo isso agora. Irmãos, o Senhor nos convida a andar em novidade de vida. Nós não devemos ter para conosco orgulho das coisas terrenas e nem das coisas que nós temos construído, mas nós temos que ter orgulho da presença dele. E aqui ninguém consegue ver verdadeiramente a face do Senhor. O seu amigo Moisés pediu para ver a sua face, e ele disse que não poderia deixar ele ver, mas que ele iria passar pelas costas, e ele iria ver ele pelas costas passando sobre a fenda da pedra. O Senhor, ele é poderoso demais e quer fazer coisas grandes e firmes que os nossos olhos não competem contemplar. Mas para isso nós precisamos primeiro viver a mudança de Deus. E a mudança de Deus na minha vida não é sobre modo maneira sobre vestes, não é sobre modo maneira sobre estado, não é sobre modo maneira de ambiente, mas Ele quer que a mudança venha de dentro para fora. Por isso que nós temos que ansiar a cada dia ter um coração segundo o seu coração. Porque Asaf disse ali que quando ele entrou no santuário, no templo do Senhor, o seu coração foi limpo. Porque é através da palavra de Deus que nós vamos ser limpos. É através da palavra de Deus que nós vamos ser moldados. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gideão era um homem covarde, a qual não tinha medo de ousar a andar ali naquele lugar, com medo dos medianitas. Porém ele ouviu a palavra de Deus que foi representada pelo aquele anjo. E ele teve forças, irmãos, para destruir não somente o pecado na sua vida, mas o pecado que estava dentro da sua casa e que atrasava toda a sua família. Ele foi escolhido, assim como eu sou e como você é, para mudar a situação da sua família e da sua casa. A promessa a qual o Senhor Jesus Cristo deixou sobre a nossa vida é crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ouvir a palavra dele. Nós precisamos atentar pelo que ele tem ouvido e guardar no coração. Uma das vezes que o Senhor separou ali a família de Noé, Noé ministrou a palavra de Deus durante 1000 anos para a humanidade. A salvação era para a humanidade, porém a humanidade não quis ser salva. E ali Noé conseguiu salvar a si mesmo e a sua família. Porém a humanidade pereceu. E quem mais ouviu a voz de Deus? Toda a sua criação. E entraram ali de 2 em 2, em pares. E a arca se fechou do lado de fora pela mão do próprio Deus. Porque talvez Noé queria salvar mais alguns. Mas Deus sonda e conhece o coração de cada um de nós. E quando nós atentamos para a sua palavra, guardamos o nosso coração na sua palavra, vamos ser limpos, libertos e transformados. Não vai ser circunstâncias, não vão ser situações que vão nos fazer perecer ou que vão nos fazer nos perder. Uma vez que nós ouvimos e obedecemos, prevaleceremos. Ali, o filho de Noé, quando chegou para fora da arca, todos nós, quando nós, que somos homens de Deus, alcançamos a luz do Senhor, queremos dedicar a Ele um altar em adoração, render graças, louvores e adoração. Noé construiu ali um altar e fez ali um sacrifício para o Senhor. Porém o seu filho, quando viu ele embriagado, deixou o desejo da carne vir sobre o seu coração, e por isso foi amaldiçoado, porque não havia guardado a palavra do Senhor no seu coração. Mas nós, irmãos, hoje temos livre acesso para chegar diante do nosso Deus e pedirmos perdão. Uma vez que somos comprados e lavados pelo sangue de Cristo, alcançaremos a redenção. Foi como eu disse aqui, aquele que podia te julgar, escolheu te amar. Mas será que você quer ser amado? Será que você quer ser cuidado? Será que você quer ser obediente à voz do Espírito Santo dele?
Porque Gideão, ali naquela noite, ele era um guerreiro medroso. Porém, nós podemos aprender com a preciosa lição a qual ele nos deu. Ele podia muito bem ter dito não, porque a salvação era para Israel. O Senhor queria usar ele para salvar Israel. Talvez o Senhor quer usar você para salvar a sua família, a sua casa. Talvez quer usar você para salvar uma alma que ainda não chegou aqui. Mas será que você quer permanecer obediente? Será que você quer vencer o tratamento? Será que você quer passar pelo processo para ser provado e aprovado? Irmãos, tem alguém aqui? Vem cá, Gilmar. O Gilmar prometeu para mim que ficaria 9 meses na casa. 9 meses se passou, não foi, Gilmar? E quando ele falou para mim assim, pastor, eu vou ficar mais. Eu prometi para a senhora que eu ia ficar 9 meses. Mas eu falei com ele, você venceu os 9 meses do processo, mas você ainda não venceu o tratamento, não foi? E ele sabe o que Deus quer dele. E eu digo para você, propostas vêm, propostas vão. Eu disse para você há uns 2 meses atrás que viria uma porta, não foi? Mas eu te disse que seria bênção. Só que essa porta não era bênção para ele. Essa porta ia tirar ele do foco, do rumo, das coisas que Deus tem para ele, das coisas que Deus tem para honrar ele. Só que tem vezes, irmãos, que Deus nos mostra as coisas para homens e mulheres de Deus, que é somente para a gente orar. Ele não me falou nada sobre essa porta. Veio proposta para você, não vem? Sempre vem. Mas o que eu tenho que fazer é orar e perseverar para que ele venha resistir. Quando ele conversou comigo a primeira vez e falou que queria tratar, que ele já tinha conseguido ficar 5 anos, né? Sem depender da química. E ele falou, meu problema não é química. Eu falei, seu problema é caráter. Foi? E um dia eu falei com ele assim, para mim você não é homem, esse é o que eu estou bravo. Você está falando que eu não sou homem? Foi? Eu falei assim, porque homem para mim tem caráter, não é sexo, irmão. É palavra, sim, sim, não, não. E eu disse para ele, eu não julgo um livro pela capa. Eu leio até a página 15, se me interessar, eu continuo lendo. Foi? E aqui está o Gilmar. Ele já venceu o processo, mas ele está vencendo o tratamento. E o tratamento dele não vence só com 9 meses, porque ele sabe o que Deus tem na vida dele. Ele sabe o que o Senhor quer dele. Mas é ele que tem que dizer sim, assim como Asaf disse. E é você que tem que dizer sim para Deus, assim como Asaf disse e como ele disse. E também resistir às propostas, porque propostas vêm e vão, mas o homem de Deus ele prevalece. Mas depende da posição na qual você quer ficar. Amém, Gilmar? Era só isso para vocês verem, irmãos. Eu quase nem converso mais com o Gilmar, mas eu tenho sempre orado pela vida dele, tenho sempre intercedido pela vida dele. E quando nós temos o sim e o amém, o Senhor lhe age e trabalha. Você também não é diferente. Propostas vão vir para você. Talvez pode vir por telefone, pode vir no dia de visita, pode vir no dia de descida, mas é você que tem que decidir o que você quer. Qual vai ser o seu desejo? Outro irmão que estava aqui, acho que está na outra casa em Moju, ele falou para mim por 2 vezes, eu vou vencer os 9 meses da casa. Por 2 vezes ele ficou 9 meses em 7 Lagoas, ficou 9 meses aqui. Bastou sair a proposta dele e os pés dele se desfalaram. Ele não teve força. Sabe por quê? Apesar de louvar, apesar de adorar, de estar dentro da casa do Senhor, se distraía com as propostas, se distraía com os convites. E se nessa noite o Senhor está te falando dessa forma, irmão, resista. Sabe por quê? Vasti era uma mulher linda, era uma rainha maravilhosa. Está lá no livro de Esther, capítulo 1. Porém, ouviu o chamado e não quis obedecer, e ela perdeu o seu reinado. Assim pode ser para qualquer um de nós, até para mim mesmo, até eu mesmo. Se eu quiser sair daqui, eu já disse para os meninos, às vezes quando eu vou conversar, se eu quiser sair do culto e me desviar da presença de Deus e começar a praticar as coisas que eu praticava no passado, sou eu e Deus, ninguém vai me julgar. Eu sei o que o Senhor tem comigo e o que eu tenho com Ele. E eu sei que nada lá fora vai valer a pena. Irmãos, teve uma certa vez que eu quis abandonar o ministério. Não a Deus,
mas o ministério por causa de olhar as coisas que os homens faziam e eu não podia fazer, mas porque foi a minha escolha. Eu escolhi Deus. E quando eu cogitei em voltar a praticar as velhas práticas, eu ia ligar para o meu irmão, fui ao banheiro, meu telefone tocou. E a filha de um pastor disse assim: missionária, você está em casa? Eu falei sim, 7 horas da manhã. Meu irmão está na biqueira e falou que só sai de lá com a senhora. E aí eu levantei não, já tinha levantado, só me vesti, fui lá, tirei meu jovem, levei, internamos ele em Bicas. Voltei, passei lá na casa do irmão Renato, do pastor Renato, no Bandeirinhas, e tinha um jovem lá que tinha passado pela mesma aflição a qual eu passei. Ele já até ficou aqui na casa também. Mas aí ele confessou a culpa dele para mim, eu confessei a minha culpa para ele. Não foi pecado cometido fora do corpo, foi um pensamento. E nós oramos junto um pelo outro. Sabe por que o Senhor me permitiu aquele dia vivenciar isso, irmãos? Para que nós venhamos saber que fraquezas vêm. A fraqueza vem sobre mim e vem sobre você. Mas não sou eu que vou julgar. É Deus, é Jesus que vai te julgar. O que eu tenho que fazer é orar uns com os outros. No momento que aquele irmão chegou perto de mim, eu me achava a pessoa mais suja, mais indigna, por causa dos meus sentimentos, de ouvir o que ele estava falando para mim, o que ele tinha passado. Mas porém eu tinha passado por algo semelhante. E aí eu disse para ele: eu passei por isso, isso, isso e isso. Vamos orar, eu oro por você e você ora por mim. E ele orou por mim, eu orei por ele, a Ebenezer, estamos aqui. Ele esteve aqui também nessa casa, venceu um tratamento. Não tenho contato mais com ele, mas eu sei que naquele momento o Senhor me fez sentir sobre a minha pele o desejo. E sabe o que acontece, irmãos? Tem pecados que são... Você já viu orando aqui? Perdoa meus pecados cometidos dentro e fora do meu corpo. Porque tem pecados que nós cometemos na mente, quando nós queremos deixar de ajudar o próximo. Mas quando nós entendemos o nosso chamado, que já não vive eu, mas Cristo vive em mim, que o chamado não é amar a minha vida, mas aquele que ama a Cristo já perdeu a sua vida e vai viver a vida dele. Já não há tempo mais, irmãos, para voltar ao passado, para pensar nas coisas que os ímpios estão vivendo e nós deixamos de viver. O Senhor quer que você venha andar em novidade de vida. Essa foi a situação de penúria a qual Israel estava vivendo. Porém o Senhor viu a necessidade daquele povo e usou Gideão. Usou ali Gideão para tirar o povo daquele estado de idolatria, daquele estado de penúria. A resposta de Deus foi chamar Gideão para um trabalho a servir a Deus, sem esperar nada em troca, libertar o seu povo. Deus garantiu que a presença dele seria com Gideão. Ele não disse que daria para ele ouro, nem prata, nem casa, nem carro, mas que a presença dele seria com ele. Já imaginou, irmãos? Eu desejando pecar, eu desejando me distrair os meus pés, como todos os ímpios que estavam lá fora, e ainda assim Deus me usar para tirar um jovem da pequena? Você já imaginou? Aquela pessoa exigia: eu quero fulano, eu só saio daqui com fulano, eu não saio daqui com ninguém. E aí você pensa assim: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas mesmo sendo assim, pobre, pecador, Deus me ama. Ele me chamou, Ele tem um propósito para a minha vida, Ele tem um propósito para a sua vida. E quando você entender que Ele te chamou com um propósito, sem querer, irmãos, receber nada em troca, simplesmente por amor, simplesmente por ver um sorriso no rosto. Eu falo para os irmãos, até a fotinha do dia que o Gilmar chegou lá em casa, eu falo assim que é esqueleto da Ana Maria Braga. Olha como o irmão está hoje. Aleluia. Ninguém disse. O outro irmão, irmão Júlio também. E tantos outros, vocês chegaram aqui debilitados, precisando somente de alguém que acredite na sua mudança. Mas antes que o homem acreditasse, Deus já acreditou.